Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, os nossos colaboradores, nossos parceiros, você que nos acompanha há muitos anos. Começamos com um trabalho maravilhoso que foi a cobertura das boates de Belém, dos grandes eventos. Depois partimos para as grandes emissoras de televisão. Depois fizemos cada detalhe dentro de cada segmento. E agora eu vou falar de um segmento muito importante, que é o Minuto da Educação. Vamos falar da educação. E dentro de uma tecnologia que cada dia cresce, inovação é a palavra em questão aqui hoje. Eu estou com ele, nosso querido CEO da empresa Ler, da plataforma Ler, que vai falar para a gente sobre tudo isso, que é ele, o Aldo Alves. Aldo, prazer em tê-lo aqui conosco, grande parceiro do Belém Acontece, e a gente está aí entregando um produto de altíssima qualidade, mas as pessoas querem saber. O nome é bonito, Ler. O que é a plataforma Ler? Marcelo, bem, você falou uma coisa primeiro que me tocou bastante, que é a parte de inovação. A inovação, ela hoje é o que move o mundo. Só que é muito fácil falar de inovação. Comprar inovação é outra coisa. Então, muitas vezes, no desenvolvimento, isso da sociedade, em qualquer canto, educação, saúde, a gente fala muito de inovação, mas compra pouco. Então, quando você, às vezes, discute sobre inovação na hora de se comprar, muito do que você escuta é, poxa, mas a gente não tem nem o básico. Ah, nós precisamos ter primeiro o básico. E aí, o que eles se equivocam é que, muitas vezes, a educação, principalmente a parte da inovação na educação, é que puxa o desenvolvimento. Então, quando você coloca a inovação bem aqui, você está puxando um desenvolvimento que vai passar pelo básico. Eu acho que um grande exemplo disso foi a COP30. Né? Todo mundo falava que Belém não tinha nem o básico para ter um evento desse calibre. Então, o que aconteceu? Primeiro se colocou, cara, vai ter a COP30 aqui. Não interessa. E aí foi se construindo. O que antes talvez não se tinha um básico, hoje a gente tem aí um legado muito importante para a nossa cidade, que é Belém. Falando da plataforma Ler, é justamente isso que ela propõe, que é a inovação, onde você tem desde o básico até recursos que hoje nem existem aqui no Brasil. É verdade que ela tem aí uma chancela, um apoio, né, da plataforma da inteligência artificial? É toda montada sobre essa plataforma? Sim, grande parte da plataforma é montado via inteligência artificial para determinadas funcionalidades. Lógico que antes da inteligência artificial existe uma série de outras tecnologias que o Ler também se apoia, tá? Porque só para, muitas vezes, como a inteligência artificial está nesse hype, né? As pessoas pensam que tudo agora é inteligência artificial. Nem tudo. Ela ajuda muito em determinadas funcionalidades, que a gente vai discutir daqui a pouco. Sim. Mas também é importante dizer que a startup Ler, que ela é uma startup hoje, ela passou no edital da SecTech, o edital de Bootcamp GovTech, que eles chamam, tá? E hoje faz parte do programa Startup Pará. Né? E agora, sim, a gente está implantando o Ler aí em diversos lugares e para as escolas, para as prefeituras, entenderem o quão importante é a inovação na educação, enquanto isso pode ajudar o desenvolvimento da sociedade como um todo. E olha o que é legal, gente, né? O Aldo, ele é paraense, né? Você é paraense? Cara, não, olha, eu moro há 25 anos aqui, mas eu sou carioca, morei aqui um tempo, depois me mudei para São Paulo, depois voltei para cá. Mas 25 anos já me considero paraense. É por isso que eu disse que você era paraense, porque na minha cabeça você é paraense, né? Falando em cabeça, eu sou cearense, né? E eu já me sinto paraense, né? Eu sempre digo um abraço para o meu cabeleireiro, que ele é um gênio, que é o Jaime, né? Ali da Brás de Aguiar. Jaime, um abração, cara, muita saúde para você. Eu digo que quando eu vou lá com o Jaime até se concentra, né? Às vezes junta 3, 4 cabeleireiros para conseguir cortar a cabeça de um cearense, assim, cortar o cabelo de uma forma mais, de um design avançado. Então você só pode contrair. Um abraço, Jaime. Cara, eu sou cearense com meu coração já é daqui, cara, não tem jeito, né? O Pará é maravilhoso, eu quero agradecer a todos os paraenses. Essa reciprocidade Ceará e Pará é incrível, né? Nós somos acolhedores, o paraense é acolhedor, né? Então, assim, fora isso, tem toda essa gama de pessoas com essências maravilhosas, né? Que você não vai ver isso em São Paulo, você não vai ver isso em outros estados, as pessoas são mais fechadas. Aqui não, há essa disponibilidade de pessoas ajudar uns aos outros e essa coisa maravilhosa. Você tira quando você vai para uma diversão,
todo mundo está ali, você chega na mesa, você é bem recebido e tal. Mas tudo isso vem, sabe de quê? Da palavra educação. E essa educação que vem no espírito do paraense, ela vem do berço. E aqui nós estamos falando um incremento da educação que vem do berço. Se você tem uma educação básica, você precisa de uma educação inovadora. Nós estamos agora no momento, como eu te falei no início, tudo se fala em inteligência artificial. A gente vai ter tudo através da inteligência artificial. E por que a educação ia ficar de fora? Então, primeiro você está de parabéns, trazendo uma inovação. E é bom dizer, tá, para você que está nos ouvindo, que nós já estamos, quando eu falo nós, que essa parceria aqui é muito firme entre a lei e o Belém Acontece, a gente já está galgando outros países. Olha lá, um paraense, quer dizer, naturalizado paraense, mas que nasceu fora, mas é paraense, está levando tecnologia para todo o Brasil e fora do Brasil. Então, assim, não precisa você ir para fora para trazer o melhor para cá. As pessoas criam coisas boas aqui e coerentes e inteligentes. Está aqui o cara na minha frente, que você está conhecendo agora, que é o Aldo Alves. Cara, é uma honra estar nessa parceria contigo. Eu estou acompanhando, né, nas nossas visitas a qualidade que é o ler, né? Eu queria saber o seguinte contigo: o que é que muda uma escola sem ler e uma escola com ler? Vamos lá. Basicamente muda tudo, porque hoje, o que as escolas, e aí eu estou falando principalmente do ensino público, tá? O que as escolas têm hoje é meramente um sistema de gestão da secretaria, né? Que gere os professores, matricula os alunos, o calendário escolar, né? E só. O que o Ler traz? O Ler traz um ecossistema de educação para todo mundo. Ele começa na escola e aí ele vai pegando, ele vai passando pela secretaria, pelos professores, pelos alunos, chega nos pais, ou seja, existe toda uma comunicação, né, onde os pais eles sabem tudo o que acontece com os filhos, inclusive que horas eles entram, que horas eles saem da escola, né? Tem a questão de quando a gente chega numa prefeitura, a gente já chega com acervos de mais de 100 mil livros paradidáticos, nós conectamos todas as bibliotecas e nós levamos uma plataforma de gestão não só para as escolas, mas uma plataforma de leitura digital para toda a população. Então, quando uma escola, quando uma prefeitura, ela implanta o ler, ela não está implantando o ler só na escola, ela está implantando o ler em toda a população, em todo o município. E a inteligência artificial, ela é usada, eu vou dar alguns exemplos rápidos, tá? Para muitas coisas que hoje são um problema na educação pública, na educação como um todo, mas principalmente a pública. Eu vou dar 2 exemplos básicos. Um é o alarme de propensão à evasão. Um dos grandes problemas da educação pública é a evasão escolar. Então, a gente tem aí municípios que chegam até 30%. E a matrícula ativa, o aluno na escola representa Fundeb para o município, que é o orçamento. Então, o Fundeb ele é contado por aluno. Na hora que o ler chega e diminui a evasão escolar, por causa deste alarme de propensão, a inteligência artificial ela pega o perfil de frequência dos alunos e ele aponta para a escola quais alunos têm propensão de evasão para que a escola faça uma busca ativa antes mesmo desse cara dar a evasão. E aí isso faz com que o aluno fique na escola. E quando o aluno fica na escola, você reduz a evasão, aumenta a matrícula ativa, o que vai aumentar o Fundeb no ano seguinte. Só para você ter uma ideia, se eu aumento 10% a matrícula ativa por causa da minimização da evasão, eu estou aumentando 10% o Fundeb do ano que vem. É mais ou menos essa conta que se faz. Pô, isso é legal, porque o prefeito a prefeitura acaba tendo um lucro, além de colocar a educação dinheiro, de qualidade, né? Levando mais de 100 mil livros, você vai falar daqui a pouco sobre essas bibliotecas digitais, e aumentando a arrecadação do município dentro do segmento da Fundeb. Cara, fantástico. Por isso que o Belém Acontece abraçou essa parceria, porque eu vi que a vida toda, sabe, Aldo, a gente sempre se uniu com os grandes, né? A gente sempre trabalhou em cima de parcerias que eram parcerias honestas, parcerias que levavam resultado final para aquele determinado segmento e que era um trabalho prazeroso. E quando você trabalha com algo que funciona, é legal. Você não está vendendo uma mentira, uma historinha, você está vendendo a verdade. E mais, né? Você, pelo que nós já sabemos, você implanta no município, você dá treinamento no município, a plataforma
assume o design da prefeitura. Cara, eu achei isso muito fantástico. E bem lembrar bem, gente, não é só para a educação pública, não. Educação privada também. É uma plataforma que ela é para a educação no geral. Legal. E quando a gente está tentando entrar aí no Suriname, né, não muda nada. O que muda se for para o Suriname, por exemplo? Somente traduzir tudo para o holandês, né? Não muda nada, muda só a linguagem, né? Sim. E, lógico, como a plataforma ela é totalmente customizável, a gente pode se adaptar às leis, né, e aos costumes de lá. Perfeito. Então, o bacana da plataforma é que ela é customizável pela nossa parte. Sim. E na hora que a gente implanta, a própria prefeitura, estado, país, eles podem configurar a plataforma para que seja da melhor forma para encaixar no ensino deles. Entendi. Então, isso daí é muito importante. Uma reclamação das prefeituras, quando a gente chega, é que eles têm um sistema que, lógico, primeiro, não faz 30% do que o LER faz, sim, mas é um sistema engessado, é um sistema que, poxa, é muito difícil a assistência. E no nosso caso, não. Tanto é que cada vez que a gente vai entrando numa escola nova, a ferramenta ela vai evoluindo pelas demandas das escolas. Então, a gente cada vez mais vai evoluindo, né? Criando novos detalhes, né, que cada escola tem, que no final você recheia a plataforma que ela vai acabar cabendo em todas as escolas e até melhorando aquela que não tinha o que a outra tem. Exatamente. Muitas vezes a demanda de uma escola ajuda em todas as outras escolas. E no final, quem ganha é o aluno, que tem nas mãos aí uma plataforma fantástica. Olha, sem sombra de dúvida, viu, Aldo? É inovador mesmo, né? Então, assim, gente, para você que é diretor, proprietário de escolas particulares, né? Estamos aqui à disposição para atendê-lo, fazer aquela visita, bater um papo, falar, até para você entender. E outra coisa que é importante, Aldo, queria que você falasse para as pessoas aí. Se o cara já tiver uma plataforma lá, um software, um aplicativo, devido à tecnologia da LER, isso é bobagem. Ele pega e acopla isso sem problema nenhum. Porque assim, hoje todo mundo tem alguma coisa. Certo. Quando a gente chega numa prefeitura, eles têm alguma coisa, como eu falei, né? Então, assim, eles têm algumas opções. Quando eles verem o tamanho do LER e o número de possibilidades, eles podem, por exemplo, comprar uma parte do LER para que ela se encaixe na plataforma, no sistema que eles têm hoje. Então, nós construímos APIs onde os dados podem trafegar entre os dois sistemas, né? Então, isso não é um problema. Uma outra coisa, com a lei das startups, no momento em que a gente entra numa prefeitura, a lei das startups ela permite a sobreposição de sistemas, então eles podem continuar com o sistema deles e podem entrar com o nosso em paralelo, né? Isso é uma coisa exclusiva da lei das startups. Se fosse lei da licitação não poderia, mas na lei das startups podemos fazer isso. Isso é bom para a inovação, tá? Isso é muito bom. Ou, logicamente, pode ter a substituição completa. Então, nós damos para a prefeitura, ou até para as escolas particulares, né, um leque de módulos onde eles podem escolher o que eles vão querer naquele momento, né? E cada vez mais nós estamos construindo mais inovação, mais módulos, e alguns desses módulos começam a se tornar até produtos separados para que as escolas possam comprar. Achei também um negócio interessante. Queria que você falasse um pouco sobre essa história do mapeamento de calor, né? E se o aluno sair da escola, o pai fica sabendo na hora? Como é isso? Vamos lá. Vou começar pela última pergunta. Hoje a gente tem aí um recurso que geralmente só as escolas particulares, sim, quando tem, oferecem, né? Que hoje a gente constrói uma carteirinha digital ou física onde o aluno tem um QR Code que pode ser lido por qualquer celular ou por qualquer leitor. A gente se conecta também com leitores biométricos. Então, quando o aluno entra na escola e ele é registrado, automaticamente essa mensagem chega via aplicativo, porque os pais vão ter o aplicativo da plataforma também no celular dele, chega dizendo, olha, o aluno X entrou na escola tal hora, ou saiu da escola tal hora. Ou se de repente, dependendo do processo da escola, ele começou a primeira aula tal hora e aí vai estar saindo da última aula tal hora. Então, isso daí tudo é possível. Quando a gente tem essa base de informações,
por exemplo, para uma prefeitura, a gente consegue gerar um Big Data estatístico e um mapa de calor. Aí eu vou te dar um exemplo, eles querem otimizar a rota. A gente consegue, através do mapa do calor, desenhar todas as rotas, sejam terrestres, sejam fluviais, porque existe na nossa região, né, a população ribeirinha, para que eles possam otimizar a rota. Se, por exemplo, eles querem uma prefeitura que quer construir uma escola nova e eles não sabem aonde, na hora que a gente plota o mapa de calor via sistema de todos os alunos do ensino público, eles vão olhar aquela concentração de alunos que estão muito longe das escolas que eles têm hoje, para que eles possam falar, poxa, aqui é um bom lugar para construir uma escola, né? E facilitar a vida da população, a vida dos alunos. Então, esses são só alguns, né, algumas das facilidades, dos recursos que a plataforma tem nessa questão de Big Data e mapa de calor. Teve uma inovação, em cima da inovação que você criou recentemente, sobre a leitura dinâmica. Como é que é isso? Isso daí é totalmente via inteligência artificial, tá? Que é o medidor de fluência leitora. Hoje, praticamente, não existem empresas no Brasil que fazem isso junto com o nosso ecossistema. Existe uma ou outra que faz, mas só isso, né? E nós conectamos essa funcionalidade com todo o ecossistema escolar. Como é que funciona? Para os alunos do Fundamental 1 e 2, e isso também serve não só para escolas, mas para toda a parte de fonoaudiologia, né, os alunos eles leem um texto, que são um texto que já vem da inteligência artificial no celular calibrado para a idade deles, e aí a inteligência artificial decompõe a voz do aluno e analisa em 3 espectros. Primeiro, a taxa de palavras certas, tá? Incluindo as pseudopalavras. Para quem não sabe, pseudopalavra é uma palavra que não existe, mas que a escola ela escreve num texto para ver se o aluno sabe, entende a fonética das palavras. Então, é a taxa de acerto de palavras, a velocidade da leitura, cada idade tem uma velocidade ideal diferente, e o que é o mais complicado, que é a análise de prosódia. A análise de prosódia é a análise da tonalidade da voz, da musicalidade da voz, incluindo o sotaque, as pausas que ele dá. Então, tudo isso a inteligência artificial analisa. Você vai ter 3 índices, cada índice tem um peso diferente e, na hora que você soma esses pesos, você tem o índice global de leitura. Isso tudo feito via inteligência artificial. Isso, existe um teste agora, né, que o governo tem dentro das escolas públicas para medir a leitura, que antes só pode ser feito se tiver um especialista, um pedagogo ou fonoaudiólogo. Na área, inclusive, a gente vai lançar ainda agora em 2026 esse produto específico para a área da medicina, para fonoaudiologia. Então, o próprio médico ele vai ser capaz de enxergar isso. Aí vamos desenvolver também para as patologias, para identificar patologias dentro da leitura dinâmica. Então, essa é uma inovação aí que é praticamente só a gente que tem. E cada vez mais a gente quer seguir esse rumo, quer desenvolver novas funcionalidades que ajudem a população como nunca antes eles foram tratados, amparados, cuidados, ajudados. Que legal, né? Alguém tinha que assumir essa responsabilidade de conectar, né? Educação, tecnologia, criando uma palavrinha muito bonita chamada inovação. Cara, você está de parabéns a ler, né? Nós, como parceiros comerciais, eu sei o tamanho desse produto, né? Que ele é um produto, como você acabou de falar, em poucas palavras. Ele vai montando em situações e vai aumentando o seu poder de inovação dentro de novas atividades que, porventura, uma escola necessita, a gente implanta. Uma outra escola precisa, a gente a conecta. E todo mundo, no final, sai ganhando, né? Então, assim, eu queria que você desse algumas palavras, né? Para a gente encerrar esse nosso podcast, do que você espera, né, para o ano de 2026, né, e como tu vai se sentir em chegar no final de 2026 e ver que tu contribuiu com algo tão importante de um povo que é a educação. O propósito da educação é um dos propósitos mais bonitos que tem. Eu digo que, assim, educação e saúde são coisas que são extremamente importantes. Para você ter uma ideia,
Na plataforma do Ler hoje, você tem um usuário, um tipo de perfil, que é o perfil de saúde e perfil de assistência. Então hoje, quando a gente entra no município, se um aluno vai no SUS, o médico ele pode acessar a plataforma Ler e tem um prontuário do aluno todo lá, para ele, para a escola, para os pais. Então, o que você falou de desenvolvimento, a gente já pensa nessas áreas de saúde e assistência. Então, o propósito não é só educar, é amparar completamente essa nossa juventude para que a gente transforme a sociedade. Então, o propósito é chegar no final de 2026 transformando a sociedade aonde a gente está inserido. E que as pessoas não só valorizem a educação, mas valorizem a inovação. A inovação, ela é muito falada e pouco comprada. Mas na hora que isso se transforma em realidade, isso deixa de ser inovação e vira política pública. Então, nós precisamos que os nossos representantes enxerguem nisso uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de educar. E, importante, a plataforma, ela jamais busca substituir professores, substituir ninguém. Nós acreditamos que o contato do professor, o contato do diretor, do coordenador, alunos e pais, essa conexão, a conexão humana é tão fundamental para a educação quanto a gestão, quanto o conteúdo, quanto qualquer outro artifício, recurso, inovação que seja implantado. Então, isso é insubstituível. Então, gente, educação, inovação e pessoas. Pessoas é o segredo para a gente estar se desenvolvendo cada vez mais como sociedade. Falou tudo, falou bonito. Gente, pronto. No Minuto da Educação hoje, que pareceu um minutinho, né? Mas ele levou aí uma vida toda de mudanças, né? Para a vida das pessoas. Onde tem uma educação eficiente, você tem um país bem melhor, né? Tirando os outros aspectos como saúde, saneamento, mas a educação é fundamental. Cara, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Obrigado. O programa Acontece com o Marcelo, no quadro Minuto da Educação, trouxe o CEO da plataforma Ler e a gente fica para depois trazer as novidades para vocês. Cada novidade que acontecer na plataforma Ler, estaremos aqui com mais um Minuto da Educação e orientando vocês e mostrando que educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de um país, de um município, de uma cidade e do seu filho e do professor.